Relacionamentos disfuncionais.
E é uma verdade. Até Jesus voltar, a
fui aceito pela cruz, a cruz me perdoou, a cruz trouxe redenção, a cruz trouxe santificação, e por isso eu posso avançar na guia. Eu não me vejo me lavando, me vejo mergulhando. Isso nos faz lembrar de beleza. Amém? Que para muitos teólogos é um ambiente com conspiração para ganhar dinheiro. Porque o anjo que movia as águas já passou e não são mais lá. A vida onde você leva? Onde? Entendeu? Não vai ter vida, é para o Senhor. Amém? Não adianta ter mensagem, as pessoas falam de você. Amém? Então, esse funk, essa pia, nos dá o privilégio, primeiramente, de nos ver. Aleluia. Foi uma mensagem somente para mim. Só sendo salvo, resgatado pela cruz, eu vou conseguir depois ser lavado, perdoado, ver o marido, ver a sogra, ver a mãe, ver o profeta que não é o profeta. Não, me vê. Deus nos chama, né, pastor Edson, para nos ver. Onde? Nessa vida. Aqui nessa vida, aqui nesse ambiente, de lá nós vamos ter a condição de nos ver. Mas sabe o que é lindo, irmãos? Nós podemos nos ver nele. Está aqui, ó. Que Paulo dizia, o nome nós temos esse presente no livro de Efésios. Cristo, a esperança da glória. Aqui nessa vida, você vai ver quem você é quando você está ali, ó. Depois de entregar esse sacrifício, o que é perderá dessa vida? Junto com as nossas imundícias e pecados. Sabe? Não é isso? Não é isso que o pastor está pensando? Aqui, depois de eu me contemplar sendo lavado e remida, eu vou conseguir me ver. Aleluia. Então, por isso que muitos no corpo ainda não entendem. Pode colocar comigo. Não entendem quem é. Qual é o seu papel? Qual é o seu propósito? Muitos ainda não entendem. Acham que estar diante da presença, vindo para o culto, é para ter sua loja restaurada, seu casamento restaurado. Ei, isso só é resultado. O motivo de estarmos aqui como corpo, o motivo de termos se separado como corpo, para estar diante do Senhor é para oferecer o que é do Senhor, igreja? Para quem não vem na sexta. Oferecer o que é do Senhor? Para quem não vem na sexta. Vai para lá as tardes. Oferecer o que é do Senhor para quem não vem na sexta? O bom perfume. Amém, amém, Jesus. Não é isso? Eu não estou na casa, mas por outra autoridade está ministrando, eu sou filho. E não estamos na casa, porque estou trabalhando, estou em missão, no meu momento raro, e eu vou ali, ó, ser como sou. Que supla o que está sendo ministrado. Não é isso? Só que daqui a sua e está pronto para entrar no santo lugar dele. O que o sacerdote faz? Serve. Então não é sobre você falar demais, pedir demais, requerer demais, perguntar demais. É sobre você entender o papel da mãe. Isso pode acontecer lá em casa, na vida. O nosso relacionamento com a palavra, o nosso relacionamento com Deus, no quarto. Quem é o sacrifício do Pai? Que Deus fez sobre a minha e a sua vida? Jesus. Jesus está atrás do sangue. E aí nós vamos entender porque Ele não nos ouve, porque é só nos ver. Porque quando Ele nos vê, Ele
Porque o inimigo trabalha contra a unidade do corpo. Por que, profetiza? Porque o corpo bem ajustado, as palavras de alinhamento que Deus está fazendo, ele recebe os céus, ele recebe recursos, ele recebe virtudes, ele recebe de Cristo Jesus um dom perfeito. Essa palavra no original vai dizer: precisa estar cheio. Um Pentecostes, um corpo, um povo de Deus, atraíram muitos, mas ali naquele ambiente eles precisaram estar na posição. E por incrível que pareça, não tinha ninguém gritando, desfilando no ministério. Estava todo mundo assentado diante de Pedro, dando para o Senhor um racional, responsável. E a palavra de Deus vai dizer que o ambiente foi tomado por quê? Pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas foram salvas. Então nós vamos estar no ambiente e é sobre transbordar. Nós precisamos entender que Deus, nesse tanque, quer tirar todos os requisitos que formou a nossa personalidade, o nosso ser. Nós somos marcados, desde o ver, pelos hábitos, pelo ambiente, pela cultura dos nossos pais, de uma família, do meio, da sociedade. Amém ou amém? Então a personalidade ela é gerada, ela é montada segundo o meio que eu vi. Por isso que Paulo aqui no B vai falar: porque vocês são um corpo e um corpo vivo separado para Deus, precisa dar frutos que agradam a Deus. Não podem andar na mesma via. Então Paulo vai falar na parte B: não se conformem. Então você pode estar casado com pessoas, você pode ter um
E aí alguém está falando assim, hoje a profetisa, né, ela está Marcela, ela vai descer, vai falar comigo, né? E aí eu vou para casa toda manhã. Mentira. Não. Que maravilhoso é ele, o profeta maior é ele, que sabe fazer um alinhamento, e ele hoje quer me chamar para os pés. Amém? Então eu vou falar aqui sobre não existiu duas igrejas. Amém? Esses dias atrás, até uma pessoa me fez essa pergunta, e eu até falei para ela, eu não momento certo de conversar sobre isso. E ela falou, interessante isso, né, pastor? Eu falei, é bem interessante. Nós vamos falar da figura de duas igrejas, porém têm a mesma atitude e se lançando no mesmo lugar. Eu disse que a ilustração iria nos levar para um movimento, para uma linguagem, para fazer a gente entender, né, amor? Que não é sobre o que eu quero, é sobre o que ele tem para mim. Amém? Então nós vamos ver a figura de duas igrejas. Amém? E a figura dessas duas igrejas, depois você vai ver na sua casa, tá? Eu quero falar primeiramente da figura da mulher pecadora que invadiu a reunião. Estava havendo uma reunião, Jesus recebeu um convite de um fariseu, Simeão. Naquela época existia um Simeão. E era uma reunião para colocar Jesus à prova. Vamos dizer assim, era uma reunião de teólogos. Vamos dizer como está acontecendo hoje, né, irmão? Esses podcasts aí, na internet, uns nos edificam, mas outros só para misericórdia, né? Tudo por like, tudo por fama, tudo por visibilidade, né? Só o sangue do cordeiro, né, irmão? A gente fica a gente nada. A gente vê os santos lá se debatendo, brigando com o outro. Para quem ia ter mais razão, isso acontece com Jesus aqui. Jesus foi convidado. E naquela época, existia um costume, um hábito. Em toda casa de um judeu existia uma pia. Para quê? Agora não vai ser mostrar como é que se não é só lavar as mãos, limpar os pés, não, é para a gente se velar. E antes de entrar, não deixar o mal que ajuda a gente, invadir a reunião. Você pode olhar para você que você vai. E às vezes nós somos chamados para reuniões, né? E nessas reuniões são serviços banquetes, e muitas das vezes ela não tem nada de bom para oferecer, não é? Eu quero dizer algo para você, Jesus está no meio. E se você abrir o seu coração e discernir o poder da pia, você vai entender o que aconteceu de fato aqui. E o que Jesus quer continuar realizando através das nossas vidas. Amém? Diga assim, a pia tem poder. A pia tem poder. A pia é poderosa. A pia é poderosa. Porque ela revela. Quem nós somos. Então, antes de entrar em qualquer relacionamento, em ambientes, primeiro, eu preciso olhar para mim, porque até o burro se passa por sábio por ficar em silêncio. Porque primeiro ele convida Jesus. Prepara a mesa, prepara o banquete, convida a turma, mas não traz sombra para Jesus. Lembra que eu disse no início? Querem o que eu posso dar, querem o que eu posso fazer, mas não querem o relacionamento comigo. Porque só quem se relaciona com Deus pode trazer honra através dos seus frutos de sacrifício. Frutos de sacrifício traz honra a ela. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que o banquete
doutores que vai ensinar e a palavra de Deus vai dizer que uma mulher adúltera, aqui essa mulher não tem nome, amém? Aqui essa mulher não é Maria, amém? A mulher adúltera, e a palavra vai dizer na cidade. Então ela era conhecida de todos. Mas onde ela estava? Na reunião. Ela recebeu um convite. Mas onde ela estava? Em que lugar? Na mesa. Junto com o fariseu, que sabia de tudo e disse. E Deus falou assim: se ele fosse profeta, saberia que essa que me toca é uma mulher profana. Tudo na igreja. Quebrou o princípio, caiu. Punição, bom. Castigo, não é assim que diz aí para os filhos? Sim. Traz edificação? Depende a forma que nós vamos aplicar. Porque Deus também, como Pai, nos exorta. Amém ou amém? Mas a forma e como Jesus ensina os doutores aqui, deixa, permita, porque eu entrei e aceitei a lei de Deus, e nenhum de vocês mentiu e beijar o rosto e lavar os pés. Permita. Então isso aqui, uma figura de igreja, onde se eu cumprir os protocolos, o rito, a religião, eu tenho lugar na mesa. Até para abrir a boca e comer, não apropriado. Tem direito, tem lugar. Não falta culto, é santinha, batismo, bonitinho, cara de crente, roupa de crente, ela toma, vai tomar a boca. Aceita reuniões, lugares estrelados, está lá a pessoa, está lá. Escuta uma coisa, só quem está no escuro reconhece que carrega luz. Só quem está no escuro carrega luz. Quando eu cheguei na igreja e cheguei nessa mulher, eu sabia discernir quem carregava a luz no altar. Porque só quem está no escuro enxerga a luz. Os que andam em trevas, não em trevas. Mas quando a luz chega, revela o quê? A luz. A luz é revelada no meio das trevas. Então essa mulher tem um lugar de destaque. Por quem? Pelo fariseu? Não, pelo Mestre. E ele ainda diz assim: para que esse ato e ela nunca seja esquecida? Lave, luz, o fato não ocorrido hoje. A atitude dessa mulher não chegou lamentando, não chegou como vítima, não chegou dizendo que ninguém a viu, ninguém a amava. Tão somente ela viu a luz que havia em Cristo. Tão somente ela discerniu, você vai entender, agora não é para fugir, eu estou acabando, porque ela discerniu quem era Jesus. Porque só quem está na
em portas que não são para mim. A religião faz isso, faz a gente violar portas, né, Selene? Que não é nem para nós, levando a gente a viver, amor, uma estação que não é nossa. E tudo isso acontece o quê? Para tirar a unidade do corpo. Portas são abertas pela administração, portas são abertas para nos tirar da posição, portas são abertas para nos iludir. Quantas vezes os profetas, os intercessores do meu ministério profetiza, cuidado com a serpente, profetiza, cuidado com a boca do engano, profetiza de finalização assim, profetiza de finalização assim. Quantas vezes eu dentro desse processo, tendo que aprender com o corpo bem ajustado, querendo que havia trevas em mim, e as trevas em mim provocam engano, faz a mentira se tornar verdade, porque assim que vive o trabalho. Não é? Foi assim que você vê. Meu processo foi dentro do corpo, do grito, do sopro. Vamos sugar como uma esponja. Vamos sugar tudo nessa pilha, nesse plano. André, eu não vou chegar aquilo ali. André, eu não vou ter isso ali. Porque você foi chamada para ser como um corpo, aquela que carrega luz, aquela que vai ter esperança, alegria, fé para luz que se mundo perdido por aquela mulher. A Cooper, conhecida pelos seus frutos, tiveram por todos. Como diz o nosso futuro apóstolo, será que mais deles já não tinham caído em pecado com ela? A palavra não deixa claro se ela é uma adulta, uma prostituta, na verdade. Chama ela de adulta. Mas, se você for estudar a fundo, ela era chamada de adulta, porque ela se dava em relacionamento com os homens. Então, prostituição. Muitas vezes Deus vai permitir uma adúltera chegar no nosso meio para revelar nossos adultérios. Aleluia! Dessa maneira. Desse jeitinho. Você está te incomodando aquele dia, está revelando a você. Não foi que você acha? Tudo é apagado. Ah, você viu o jeito que eu chego? Estou passiva. Tudo é apagado. Cuidado. Dentro de vasos de barro, Deus esconde os seus tesouros. E tesouros é como luz para revelar trevas em nós, misérias em nós. Então eu entendo aqui que essa mulher era conhecida pelos seus frutos, mas Paulo está dizendo aqui, nessa passagem, que os nossos frutos precisam ser de pessoas santas, precisam ser frutos que agradam a quem? Primeiro a Deus. Então nós vamos falar de uma classe de igreja, né? Aqui em Lucas, a mulher adulta. E agora você já sabe, não é Maria, né? E agora nós vamos falar da Maria de Betânia. Aqui numa mesa de religiosos, fariseus, já corrompidos, já inflamados no poder, vice Deus na terra. Amém? E uma mulher que invade a reunião, e uma mulher, Marcos Vinícius, quebra o protocolo. É como se eu estivesse aqui e você, sabe, se lançasse aqui no altar. Eu sou essa mulher. Eu quero ser livre e profetiza. Olha por mim. Não está nem aí que eu te vendo. É sobre isso. Sim, que vai ir da mesa, você está pensando que eu estou pedindo o quê? Carro? Avião? Roupa luxuosa? Você acha que é isso mesmo que eu tinha? Não sempre disso. Deus me dá uma hora. Tem consequências do livro para ele. Todos os dias, terça, quarta e quinta, nos outros horários, nós somos Jesus prometido por isso, por esse tipo de ambiente. Eu não quero uma multidão, eu não busco multidão. Deus, o Senhor me pediu, Deus me pediu isso, Ele confirmou isso 6 vezes. Você não vai sair dessa posição apenas de tirar. É tempo de você, como profetiza, trazer a luz e o prumo para a igreja. Quando acabar essa estação, eu vou te enviar a outra. Então é sobre isso. Então pessoas perguntam assim, você pretende melhorar a posição? Não é sobre ter, é sobre obediência. Sobre obediência. O que Deus fala em relação sobre isso? Somos Deus e ministramos. O que Deus fala sobre isso? Deus se apresenta em meio de Joel. De dia e de noite, gente, do alteiro. E ele não fala nem através de palavras. Ele fala,
na frente de Maria. Olha pelo povo que se relaciona, que vive suas próprias vidas como se não houvesse um Deus sobre eles. Esse é o nosso papel. Isso é estar sujeito a Cristo. Porque eu tinha ouvido a minha miséria, que eu era, e fui aprovada, fui remida, fui aceita, recebi essa graça, esse favor. Deus me levanta diante do Santo para ter. A ser referência, a ser luz, a transformar com o mundo. Se você está vivendo um ciclo, em qualquer área da sua vida, sabe o que você segue ali? Porque você precisa sacrificar para Deus. Todas as vezes que nós nos sacrificamos para Deus, por alguém, Deus nos tira de ciclos repetitivos. Não tem como viver uma vida de rotina. Pensa numa mulher que não tem rotina, sou eu, no esfera espiritual. Todo dia uma experiência nova. Todo dia um contexto novo com uma pessoa, numa situação. É uma pessoa nova chegando, é uma pessoa querendo mesmo, é uma pessoa que eu conheço você, já ouvi falar, sabe que você vai me entender todo dia. Por que a pessoa boazinha não vive deixando o papel no corpo? Então eu sou responsável pelo meu papel, não você. Aonde Deus pode me levar, porque você vai ser responsável no seu papel no corpo, onde? Porque se você não se movimentar, Deus me leva. Se você não assumir seu papel, Deus não pode fazer essa função para mim. Por isso que Elias vai falar para ele dizer, só para ele, se não matar com dessa. Está entendendo? Para que haja um avanço, um crescimento poderoso do corpo que é igreja. Diga assim, a igreja sou eu. E o avanço, e as conquistas, que Deus tem para mim. É para mim. Também. Então aprendemos aqui nessa classe que não adianta sermos perfeitinhos. Que Deus criou o homem, trazendo um desenho do tabernáculo, nós vamos ver esse Marcelo, que é tudo pela nova aliança. Deus vai de Cristo, que nós vamos ir ali do que queremos. Amém ou amém? Porque nós vamos ver lá e amém? Tá. E agora nós vamos falar da classe de pessoas, da classe da igreja, em Betânia. Betânia é outro ambiente. Quem lembra quando eu falei sobre Betânia? Ambiente que Jesus gostava de estar. Ambiente de relacionamento. Onde Marta cutucava a ferida de Maria, Maria cutucava a ferida de Marta. Quem não queria ser amigo de Marta, não queria agora de Marta. Essa é a beleza do corpo. As diferenças nos edificam. A palavra de Deus vai dizer que nesse ambiente, 6 dias da manhã, 6 dias antes da Páscoa, Maria lava os pés de Jesus, unge, perfuma, e com seus cabelos, Aleluia. a palavra de Deus vai dizer, são 2 ambientes, um preparando Jesus para provar ele como um profeta maior, e outro para provar que ele devia ser ressuscitado. As duas, mulheres mesmo, você sabia disso? Pode ver, João e Lucas. 2 mulheres de Jesus. Tem outros contextos, mas é só 2 irmãs de Jesus. Mas um pouquinho de confusão, né? Mas uma é a Bíblia, e outra, Maria, é a irmã de Lázaro. 6 dias antes da última Santa Ceia, Páscoa, Jesus ia ser crucificado. Eles preparam um banquete. Sabe o que eu aprendi com isso, amor? Que todas as vezes que Deus prepara, prova, luta, tentação para mim, não tem nada do que perfeito. Porque a luta, prova, a tentação está me preparando para morrer e nascer de novo. Não Cristo. Está entendendo? Para cada tristeza, para cada vergonha, para cada humilhação, Deus tem uma mesa de banquete. Aleluia. Está entendendo? Se um homem, aí a gente tem atenção, tu não usa mal, dá o que a gente quer, não Deus brincar, ainda não somos a igreja. Aí você não está bom. Não sabe disso. Entendendo isso. Entendendo
eu sou zero e consigo sair dela. Não vou. Fui para a pia. Vocês entenderam como está pegando? Fui para a pia. Aceitei os anos, sacrifícios, sem funcionar por causa disso. Para ser purificada, remida, liberta. E na pia, depois desse processo, eu consegui ver. O que você vê na pia? O que você já viu, pastor Júlio? Você já viu na pia? Sou o seu ser. Quem é que vai já vou falar? Você pode ver. Na minha vida eu sou egoísta, gananciosa. Egoísta e ainda gananciosa. Amém. Também, egoísta quando a gente quer autossuficiente, né? Ser autossuficiente, não querer depender de ninguém, não querer se submeter. Né? Outra coisa assim, que Deus vai. Marcos, você consegue se ver na pia? O que você se vê? Manda a luz. Ó. Ira e egoísmo. Esse é o processo saudável. Ela chegou e se buscando vergonha. Aleluia. Ela sabia que todo mundo conhecia seus segredos. É isso, eu sinto isso. Eu poder no meio da congregação. Ira, egoísmo. Ira, egoísmo, controle, insuficiência. Mais alguém vai falar? Um bom tom. Manipulador, controlador, com ira. E essa foi a evangelho. Você vai falar alguma coisa? Jovem, você não se vê na pia? Mas eu só para a coragem, porque ainda não estamos na profundidade das aulas. Estamos muito preocupados com o que não fala. É muito rígido. Sabe, eu aprendi com o pastor há muitos anos na igreja de Lares. A visão celular faz isso, né, pastor? A visão celular ela tem um lado bom, mas tem um lado definido também, tem Deus fazeres. Torna a pessoa um Deus dentro da congregação. E vamos adorar esse Deus, vamos adorar. Diferente de um amém? Vamos adorar esse Deus, vamos adorar. Ninguém pode ver a primeira verdade. Ninguém. E aí a gente ia para as reuniões das nossas. Primeiro que ia provar o nosso pastor. Aí quando a gente via todos os vídeos que a gente passou. Todos. E os vídeos da visão celular nos seus grupos, seus anéis, os seus broches, as suas roupas. É sobre isso, essas reuniões. Em Betânia, todo mundo viu o seu pecado, tudo era exposto na mesa. Aqui, nesse ambiente onde a mulher está purificada a reunião, não, apareceu. A palavra vai dizer que nesse ambiente também Jesus disse assim: ah, menina, 300 denários, né? Passar por favor. Por que não vendeu? Porque eu permiti os pobres. Aqui é um ambiente que todo mundo podia ser exposto. É isso que Deus quer fazer aqui nesse ministério. Se você veio para cá, se Deus nos mostrou para vocês como um ambiente que vai provocar libertação, vai te devolver para o lixo, é sobre isso. Sarar a alma é sobre isso. Entendeu, João? É sobre isso. É sobre os ministros estarem liberando e vocês tendo que a banquete. Meu Deus, eu falei, se ele explica aqui, não tem que falar de uma forma que eu não entendi.
que eu vou perder? Aí eu sentava no grupo. Esse mesmo é tal Jesus? É, eles falam com você. É, ele é tão tal. Eu vou assim no pé. E eu vou lutar tudo super legal. E quem foi? Virou levar a alçada, pra não frutar da cultura masculina. Quando chega na igreja, chega como? Cheio de marcas. Mas como que eu cheguei? Quebrada, sujeita. Quer saber mesmo? Conhecer. Quando eu vi, Aleluia. apareceu no lugar de estar. Deixa ela. Apareceu em reunião de ouro. Fingindo assim com uma mãe que podia trabalhar muito. 5 lojas, mais de 20 revendedoras, viajava para cima e para baixo, vendendo inteira de bairro, não faltava um culto daquilo que eu senti. Um culto eu voltava. Um culto, porque eu era bazuda, não era doente, queria cura. E foi o único lugar que eu assisti lá, eu tinha que ir na igreja, porque tinha um povo lá por mim, então eu estava procurando aonde eu podia me mostrar quebrada, aonde alguém podia me receber trincada, fedendo, sem perfume, suja e imunda. E quando cheguei lá, eu vi um lugarzinho, onde Jesus pegou a volta. Sabe, no dia de Nazaré me recebeu e disse: ó, tem perfume aí, só tem caixinha. Tem perfume aí. Queimando, quebrado, sangrando. Para que os meus olhos estão em infecção. Tem perfume aí. Só se lance. Só se sujeite. Só meus pés banquetes e são liberados. Tem banquete, só vinda, só escuta, só creia que você vai ser batizado no Espírito. E o Espírito Santo vai fazer você discernir sobre essas obras e essas maravilhas, porque aquela mulher, é uma dúvida como você era, imunda, era suja, e não tem lugar para você aqui. Se Jesus não lançou ela fora, eu vou lançar. Aleluia. Tem uma filha minha que disse assim: você vai ter que fazer um bolo de inchaço para a mulher que traiu você com seu marido. Ela falou: não. Deus está profundo. Se Deus não morrer com você na pia, tem remissão para ela também, tá? Última. Amém, amém? Essa vez. Tem uma coisa que eu estou usando? Servir na mesa. Cuidando do fruto do orgulho. Esse é o padrão. Quando queremos ser sacrifício santo, agradável a Deus, Ele encontra em nós. Ele encontra em nós hospitalidade no que um dia receber. Perdão, misericórdia. Vai virar menino, não é isso, mas ela virou o evangelho. Vai virar uma dia para a casa dela, não é isso, mas ela deu a oportunidade de ter uma mulher, receber o mesmo convite que ela recebeu em uma reunião. E eu tinha um profeta para cuidar nisso, para a pessoa isso. Esse dia vai chegar para você ter eu vivi. E se Deus consegue aí na condição, tem partes do meu processo que você tem também, não todo. E esse bicho não pega. E hoje nós somos maridos, cuida com ovelhas. Maridos é com ovelhas. Deus perguntou para ovelhas, será ovelhas? A primeira missão de ovelhas, primeira, como profeta. Será que você pode me permitir te usar para falar com Israel? Presta atenção, você quer ter revelação de Deus? Olha primeiro. Porque às vezes você vai ser parte da relação. Quando ela tem um pouco maior para alcançar. Deus queria alcançar Israel usando o profeta. Então Israel disse: sim, Senhor, eu tenho que. Pensa, quando eu gostava, minha primeira missão, para que eu, Senhor, uso. Então, eu quero que você se case com a mais profana prostituta em Israel. Casa-se! Você vai cuidar dela. E você vai
perdoar o irmão? Está difícil de aceitar perdão? De levar perdão? Jesus tem um livro de banquete para cada um de nós, para nos levar para a experiência que sempre tivemos. Aleluia. Purificado. Para diante dele, nos tornarmos, pelas misericórdias. Eu já peguei sobre misericórdia aqui, né? Misericórdia sobre acolher, em geral, né, amigo? É sobre nossa forma? É no Espírito novo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, é o Espírito novo. Mas depois então Jesus tocou. E aí passou um tempo, cara. A menina levou para ela. Pedindo Esse é aconselhamento. legal. Lembrou, Teta, pedindo aconselhamento. Eu mesma menina. Não preciso, né, de nada, né? Serviu chazinho, jogou o menino na mesa, cuidou, acolheu e assim. Menino, segura de pé. Ainda que você está pedir, se você conseguir ficar de joelhos, segure de joelhos. Um vaso de alabastro representa quem eu sou. Vaso de alabastro é uma espécie de pedra. Amém, João? Pode deixar. Obrigada, Senhor. Um vaso de alabastro é um tipo de pedra. Diga assim, a pedra sou eu. Mas essas esculturas, igreja, vai falar que não é qualquer pedra, é uma pedra, um vaso de alabastro. Então, se eu e você somos a pedra, um vaso, que tipo de óleo Deus tem revelação de você? A palavra de Deus vai dizer que esse nardo, que esse moedo, é um nardo muito caro, muito caro. Ele só podia, minha querida, não é nada igual a mim, cuidado. Minha querida, esse nardo era muito caro, muito. Ele só era encontrado nos altos níveis de montanhas. Era um perfume muito difícil de ser fabricado por algum tipo da planta. Não tinha fácil acesso. E a palavra de Deus vai dizer que esse óleo, esse nardo, esse perfume era usado para perfumar, ungir pessoas de relevância. A palavra de Deus vai dizer que esse nardo, esse perfume, era usado para perfumar o morto antes de colocar ele no sepulcro. Então nós vimos duas mulheres aqui preparando o Rei dos Reis para o sacrifício. Aquele que veio decidiu morrer. Aquele que veio decidiu se entregar. Mas Deus usou a figura de duas mulheres para mostrar para os dias atuais hoje que a igreja sabe qual é o seu lugar. O lugar da igreja hoje é deixar o nardo descer. O nardo cura. O nardo purifica. O nardo traz beleza. O nardo traz benefícios. A sua essência e o seu aroma torna a morte vida, ferida, é sarada, sangramento é estancado. Nardo vem dos céus hoje sobre a minha e sua vida. Perdoe ou se perdoe. Entenda que a figura dessas duas igrejas aqui tem lugar de relevância por Cristo. Por quê? Porque
Jesus, eu oro a Ti agora, Pai, e Te louvo, Pai, porque o Senhor veio nessa noite com esse arco sobre as nossas feridas. O Senhor veio nessa noite